Bom, gente, temos muito pouco tempo para o material que nós temos. Então, há muita coisa que vamos passar por cima, porque não dá. Temos apenas uma hora e essa palestra foi preparada para falar no público universitário, para falar para os cientistas. Então, tem toda uma primeira parte que é um pouco complexa e que vocês vão ser livrados dessa parte hoje, porque se nós pegarmos tempo para isso, não vamos ter tempo para desenvolver o que eu acho mais importante para vocês, que são o conhecimento das pesquisas, em 4 linhas fundamentais que foram escolhidas entre tantas outras, realizadas por pesquisadores independentes. Alguns deles são espíritas, que demonstram os postulados da doutrina espírita que foram apresentados há mais de 160 anos para a humanidade. Então, vamos saltar tudo isso, que é fantástico e apaixonante, mas não é para hoje. E vamos aí, diretamente aí. Quais são as linhas principais de pesquisas que nós vamos tentar passar para vocês hoje, nesse tempo com que contamos? São 4 linhas que vamos ir desenvolvendo uma por uma, com as possibilidades que temos. A primeira, sem nenhuma dúvida, aquela que contém maior quantidade de documentação, de pesquisa e de constatação científica, é a linha que vamos chamar a linha da pesquisa sobre a reencarnação. Nessa linha, nós podemos diferenciar 2 sublinhas. A primeira sublinha, que tem maior valor desde o ponto de vista científico, refere-se a lembranças espontâneas acontecidas em crianças muito pequenas, algumas delas com 1 ano, 1 ano e meio, mas a média estatística dos mais de 4.000 casos até hoje pesquisados, de maior clareza nas lembranças, acontece em torno dos 4 anos. A maioria esquece em torno aos 7 anos, alguns poucos lembram até a puberdade, 11 anos aproximadamente, e excepcionalmente, algumas das crianças que lembram espontaneamente vidas passadas, mantêm a lembrança a vida toda, excepcionalmente. Com muito bom senso, essas crianças, esses casos das crianças que têm lembranças espontâneas, pelo pioneiro das pesquisas científicas nessa área, depois do Espiritismo, que foi o professor Ramendranath Banerjee, da Universidade de Rajasthan, Índia, Universidade Sânscrita de Varanasi, ele chamou, ouça que interessante, ele chamou de memória extracerebral. E por que memória extracerebral? Porque a criança evidenciava ter uma memória de um conteúdo que nunca passou por esse cérebro. Então, efetivamente, é uma memória que não está no cérebro. O cérebro serve como instrumento de manifestação dessa memória, mas não é sede mesma dessa memória. A memória é extracerebral. E onde é que fica essa memória? Vocês sabem. Onde fica? Vocês espíritas sabem. No perispírito, claro, que acompanha o sujeito antes dessa encarnação e traz esses conteúdos agora aflorando por providência divina sob a forma de uma memória extracerebral. A segunda sublinha é a chamada sublinha das lembranças induzidas em adultos, que é a base de uma moderna terapia que recebe universalmente a denominação de terapia de vidas passadas. Eu disse que a outra tinha maior valor científico, e é verdade, porque essa segunda sublinha, na verdade, desenvolvesse com o objetivo de cumprir fins terapêuticos, quer dizer, simplesmente para resolver principalmente fobias que as pessoas tinham e que não eram possíveis de resolver com as metodologias tradicionais, psicanalítica, sistêmica, cognitiva ou qualquer outro tipo de terapia humanística da primeira, da segunda, da terceira, da quarta força. E a TVP, na verdade, é um instrumento terapêutico dentro da quarta força,
que em psicologia seria chamada também de psicologia transpessoal. E o que é a psicologia transpessoal? Gente, é uma das maravilhas da ciência na época em que vivemos. Porque a psicologia transpessoal, que foi fundada no ano de 1969, em Califórnia, por Anthony Sutich, Abraham Maslow e Stanislas Grof, faz um plantejo acadêmico que admite no psiquismo humano o conteúdo espiritual, academicamente. Então, graças à influência da psicologia transpessoal, da psiquiatria transcultural, da nova antropologia e outras disciplinas significativas, hoje, por exemplo, muitas das pessoas que, na visão psicanalítica, eram consideradas psicóticas, delirantes, loucas, doidas, por exemplo, Jesus, Krishna, Buda, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesus, não importava que eles mudassem o mundo, importava que eles percebiam uma realidade que não existia. Hoje, graças à influência dessas ciências, nós podemos falar academicamente, já não de pessoas anormais, em todo caso, de pessoas supernormais ou paranormais. Quer dizer, aquelas pessoas capazes de perceberem, além da realidade física, uma realidade ontologicamente muito mais importante que isso, que é a realidade espiritual. Anaxágoras, filósofo pré-socrático, há mais de 2.500 anos, falava uma coisa surpreendente. Gente, Anaxágoras dizia: aquilo que vimos é o que não é. O que vemos, aquilo que vemos é o que não é. Aquilo que não vemos é o que é. Quer dizer, ele reconhecia intuitivamente uma realidade ontológica muito mais importante que aquela que impressiona os nossos sentidos. Que nos faz lembrar o Pequeno Príncipe. Quando Antoine de Saint-Exupéry vai falar do Pequeno Príncipe e disse: o essencial é invisível aos olhos, só pode ser sentido, visto com o coração. E é assim mesmo. Então, essa sublinha da terapia de vidas passadas, acidentalmente, permitiu, em alguns casos, demonstrar que os dados que afloraram no processo da regressão com técnica induzida foram verificados também objetivamente, como todos os casos de memória extracerebral. Então, transformaram-se em provas científicas da realidade da reencarnação, mas por acidente. Não era o objetivo. O objetivo era livrar a pessoa da fobia que tinha alguma coisa que tinha a ver com uma desencarnação de uma vida anterior. A segunda linha que vamos ver é a linha da transcomunicação. Na era das comunicações, nós temos que ver uma comunicação muito especial, que é a transcomunicação. Que implica, é um termo que foi criado pelos europeus e pelos americanos em torno da década dos 50, mais exatamente no ano de 1959, para se referir à possibilidade da comunicação com o mundo espiritual. E que nós vamos diferenciar com duas sublinhas. A sublinha mais conhecida por todos vocês, que é a chamada transcomunicação mediúnica, e uma segunda sublinha, muito menos conhecida em geral, pelo público espírita e pelo público em geral, que é a sublinha da transcomunicação instrumental. Quer dizer, a utilização de aparelhos capazes de transmitir as mensagens dos espíritos. Aparelhos não humanos. Quer dizer, começou, na verdade, com a gravação em fita magnetofônica, e não foi por iniciativa do homem, foi como aconteceu com as irmãs Fox. Quer dizer, foi por iniciativa dos espíritos. Vamos contar mais para frente como foi que aconteceu isso. Isso vamos ver. A terceira linha, que é a linha das experiências de quase-morte, que é importante lembrar para quem queira ampliar os conteúdos ou pesquisar um pouco na internet. Tem muitíssima informação de experiências de quase-morte por instituições nacionais e internacionais de fala inglesa.
Então, se vocês querem pesquisar, podem pesquisar como NDE, Near Death Experience, experiências de quase morte, em espanhol, experiências cercanas à morte. Tem associações internacionais pesquisando e fazendo base de dados estadístico sobre experiência de quase morte. E muitas delas, atendendo ao idioma universal mais conhecido, que é o inglês, nos guste ou não nos guste. Então, podem procurar por Near Death Experience. E a última linha que vamos falar é a linha das experiências fora do corpo. Se o tempo permite, e se vocês quiserem, eu vou tentar deixar, aunque seja 5 minutos ou 10 minutos no final, seja para que vocês façam perguntas a respeito do desenvolvido, ou seja para contar casos pessoais que eu já tive de experiências de quase morte e de experiências fora do corpo. Muito interessantes porque mudaram a vida das pessoas que viveram essas situações, providencialmente, lógico. No campo da reencarnação, o vulto principal, fundamental, foi aquele que eu mencionei, o professor Kamendranath Banerjee, da Índia. Ele pesquisou em torno de 1.200 casos, totalmente documentados e publicados, alguns deles, num dos seus livros chamado como o título que ele colocou essas experiências, que é Memória Extracerebral. O segundo grande vulto é um doutor, o Dr. Jan Stevenson. Ele era chefe da cátedra de neuropsiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. E como psiquiatra, estudioso e pesquisador, quando ele soube dos estudos e dos resultados de Kamendranath Banerjee, decidiu viajar para a Índia, para a Universidade Sânscrita, se interiorizar dos conteúdos e das conclusões daquelas pesquisas, e ficou apaixonado por esse campo. E como bom americano, começou a fazer ele suas próprias pesquisas e foi o primeiro a criar uma base de dados que permitiu conclusões estatísticas. E ele fez um aporte original, que vamos tentar explicar mais para frente, que é o aporte da Birthmark, quer dizer, as marcas de nascimento, que acontecem em alguns dos casos de memória extracerebral pesquisados e que eles simplesmente identificaram algumas características desses casos, mas não tem explicação. É um nível fenomenológico descritivo. E vamos ver como a doutrina espírita permite fazer uma leitura interpretativa, etiofisiopatológica do que aconteceu, que é um campo que não é atingido ainda pela ciência oficial, que consegue demonstrar resultados, mas não consegue explicá-los. O terceiro grande vulto, para quem é brasileiro e não conhece, eu tenho a honra de apresentar um compatriota seu, que foi um homem de luz. Eu considero, sinceramente, o maior cientista espírita, o único dos três. Estou mostrando aqui que é espírita, o que era, agora continua sendo, mas no mundo espiritual. Ele desencarnou no ano de 2003. O engenheiro Hernani Guimarães Andrade, brilhante, uma luz no mundo, o mais importante cientista espírita do século XX. Ele desencarnou no ano de 2003, um ano depois de Chico Xavier. E esse homem fez um aporte fundamental em muitas áreas da pesquisa, foi fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, muito mais conhecido no resto do mundo que no Brasil. E ele pesquisou, ele amava tanto o seu país, que todos os casos de memória extracerebral por ele pesquisados, que foram 75 em total, foram casos pesquisados no Brasil. Os outros casos de Kamendranath Banerjee e do professor Jan Stevenson e de outros pesquisadores, eu estou apenas mencionando os mais importantes, tem outros, obviamente, foram pesquisados no mundo todo, nos 5 continentes. Quer dizer, não é que reencarnam os indianos ou os brasileiros somente, não. Reencarnam todo mundo, nos 5 continentes. Na Oceania,
na África, na América, na Europa e na Ásia. Como eu já disse, esse homem, Ramendranath Banerjee, nasceu em 1931, desencarnou no ano de 1985 e foi professor da Universidade de Jaipur, Rajasthan, Índia, diretor do Instituto de Pesquisa Indiana para a Psicologia, dependente do Instituto Varanasi da Universidade Sânscrita. E foi o pioneiro dessas pesquisas a nível acadêmico. É muito interessante dizer que ele nasceu, cresceu, viveu e morreu numa cultura totalmente reencarnacionista. Ele era indiano. Na Índia, ninguém discute sobre a reencarnação. Mas o grande valor desse pesquisador, qual foi? O grande valor foi de dizer, bom, se a nossa cultura, a nossa religião, a nossa tradição ensina dogmaticamente, religiosamente a realidade da reencarnação, tem que haver algum jeito de demonstrar cientificamente isso. E começou a procurar, porque já tinha ouvido de algumas crianças que falavam que tinha vivido antes. E começou a desenhar e desenvolver um método rigorosíssimo para a pesquisa da memória extracerebral. E uma coisa muito importante, ele não trabalhou sozinho. Ele criou uma equipe de profissionais especializados da sua universidade, que incluía destacados psicólogos, sociologistas, linguistas e parapsicologistas. Porque, gente, era tão rigoroso o método aplicado, que quando demonstrava em alguma criança ou nos pais algum indício de telepatia, o caso era rejeitado, porque ia contaminar a amostra. Porque a amostra tinha que demonstrar que era lembrança de vida passada e não captação telepática. Quando era detectado, ia fora da amostra, entre muitas outras condições. Ele, como eu já disse, pesquisou 1.200 casos e foi autor do livro Memória Extracerebral, que é muito interessante, porque esse livro eu já vi no Brasil, está em português, está em espanhol. De fato, o professor Ramendranath Banerjee visitou os nossos países. Esteve na Argentina, esteve no Brasil, foi entrevistado. Na Argentina, no caso, foi convidado por uma universidade privada que tinha dentro da sua matéria, dentro da sua faculdade de psicologia, tinha a matéria de parapsicologia. E o livro foi traduzido para o espanhol pelos nossos irmãos da Colômbia, em Santa Fé de Bogotá, a capital de Colômbia, com a mesma titulação. E esse livro tem duas partes. Na primeira parte, ele faz uma descrição rigorosa, muito minuciosa e delicada, de como tem que se realizar a pesquisa. É um verdadeiro manual de procedimento da pesquisa na memória extracerebral. E na segunda parte, ele escolhe alguns dos 1.200 casos por ele pesquisados para contar como testemunho, para mostrar testemunhos dos resultados das pesquisas que ele encarnou. Eu queria contar para vocês, lembrando sempre que são agora já mais de 4.000 casos resolvidos, e que, um detalhe interessante, que os casos chamados não resolvidos não quer dizer que demonstrou-se que era mentira. Simplesmente quer dizer que os dados fornecidos pelas crianças que lembravam vidas passadas não foram suficientemente validados pela pesquisa objetiva. Quer dizer, não é prova em contra, só que não alcança para ser prova a favor. Compreende-se? Eu queria contar esse caso, que é só um exemplo de 4.000. E por que eu insisto tanto com os 4.000? Porque a ciência, gente, exige duas condições para que o conhecimento seja científico. A primeira é a condição qualitativa, mas a segunda é uma condição quantitativa. E se fossem 10, 20, 40, 400, poderíamos julgar que não é adequado, mas são 4.000 até hoje e sigue aumentando. Então é um número quantitativamente significativo e qualitativamente
indubitável. Esse caso da menina Romy, da criança Romy, é muito interessante. A criança Romy era uma menina de 4 anos aproximadamente. Isso aconteceu em torno da década dos 60, mais ou menos. E ela morava com seus pais num pequeno povinho do estado de Iowa, nos Estados Unidos, chamado Des Moines. E um dia, a família, constituída pelos pais e pela menina, foram para Chicago. Chicago dista 200 milhas de Des Moines. E quando voltavam no carro da família, o pai da menina falou para sua mulher, no momento em que a estrada dividia-se em dois, falou como quem fala do clima, de qualquer coisa sem importância. Disse: por essa estrada, você vai para Charlie City. E quando ele disse isso, a criança que ia atrás, na cadeira de segurança de criança, disse: eu morei em Charlie City. E os pais olharam um ao outro. Eu morei em Charlie City. E a criança continuou a falar: eu morei em Charlie City, eu era homem, eu chamava-me de Joe Wick. Meus pais eram Larry e Louis Wick. Eu era casado, tinha uma esposa de nome Sheila, que eu chamava de Chile, só eu chamava de Chile. Tínhamos 2 filhos, e assim para frente. Eu morri num acidente de moto, numa moto que me emprestou meu tio, irmão do meu pai. Ouça a especificidade dos dados. E assim, a criança falando, e os pais cada vez mais assustados, não sabendo o que fazer, pensando que a criança estava imaginando, estava fantasiando uma criança especial. Continuaram a viagem. Intimamente rezavam que ela deixasse de falar semelhante bobagem. Mas como é a providência, né? Porque eles chegaram à sua casa, e o que faz o americano quando chega à sua casa? Que mostra os filhos? Liga o TV, né? Liga a televisão. Ligaram a televisão. Vocês dirão, por acaso? Eu digo, causalmente. Estavam entrevistando o professor Cameron Banerjee, que estava nos Estados Unidos. E na época, década dos 60, não tínhamos internet, não tínhamos iPhone, não tínhamos iPod, não tínhamos e-mail, não tínhamos nada do que temos agora. Imagine, um pesquisador dessa natureza aproveitava a possibilidade de chegar ao grande público pelos meios existentes, que eram basicamente 3. Rádio, televisão e jornais. Não existia outra coisa. Então, logicamente, ele aproveitou a entrevista e no final disse: os pais olharam, assistiram assim interessadamente com o que tinha acontecido na viagem que acabava de chegar, e disse o professor Cameron Banerjee: qualquer um, em qualquer parte do mundo, que conheça alguma criança habitualmente pequena, em torno dos 2 a 6 anos, que diga ter vivido antes, por favor, comunique-se conosco na Universidade de Rajasthan, Varanasi, na Índia, ao telefone de fio, não existia celular, ao correio postal, não existia correio eletrônico, tal e tal. E o pai, pelas dúvidas, pegou. Com a esperança certa de que a criança ia entrar em reação, ia esquecer semelhante bobagem. Mas a criança não esqueceu, continuou a afirmar, inclusive acrescentou dados assustadores. No momento, disse a criança, quando eu era Joe Wick, minha outra mãe, cozinhando para mim, derramou azeite fervente e queimou a coxa esquerda, perna, e ela tem uma cicatriz aqui. E a criança de 4 anos dizia onde estava a cicatriz da sua outra mãe. Falava de como era a disposição da casa,
onde estavam os cômodos, a sala de estar, a cozinha, o banheiro. E como a criança não mudava essa postura, continuava a falar de toda essa coisa assim estranha, o pai decidiu ligar para o professor Kamendra Banerjee na Índia. Ligou, comunicou-se com ele, e o professor fez o que ele aconselha a fazer no livro Memória Extracerebral, que é o primeiro relevamento do caso para ver se não tem fraude e se é um caso possível de ser demonstrado objetivamente. Ele fez o relevamento telefônico, encontrou que era muito adequado para ser pesquisado e acordou com o pai para viajar. E viajou. Gente, não temos tempo de descrever a metodologia nessa palestra. Temos uma palestra especial para isso, que chama-se Reencarnação e Memória Extracerebral, onde eu conto tudo, passo por passo, como é. Mas, como eu já disse, é muito exigente. Se encontrava algum indício de telepatia, era rejeitado. Se nasceu por força, era rejeitado. Se a madre recebeu anestesia geral, era rejeitado. Se encontrava na aplicação dos testes psicológicos algum signo de psicopatologia da criança, da mãe ou do pai, era rejeitado, para não contaminar a amostra. Você fez tudo isso e muitas outras coisas que agora não tenho tempo de contar, e o caso cumpria com todas as condições. Até o professor Banerjee fez um croquis, um desenho, com a disposição dos espaços da casa, com as informações da criança. Fez todo esse relevamento e chegou a hora de comprovar. Uma coisa importante de destacar: a criança, nessa encarnação, nunca tinha estado, nem acidentalmente, em Charlie City. E os pais, tanto o pai como a mãe, não tinham nenhum parente, nenhum conhecido, nenhum amigo em Charlie City. Então, na hora de constatar os dados, subiram para o carro e foram para Charlie City. Um dado interessante. Tudo para a providência faz. Né? A criança lembrava muita coisa. Em geral, muitas crianças lembram muitas coisas, mas não lembram tudo. Ela lembrava como era a casa, mas não lembrava o endereço. Então, o primeiro que tiveram que fazer, quando foram para Charlie City, foi procurar um diretório telefônico e ver quantas famílias Wicked existiam em Charlie City, que era uma população muito pequena, na verdade. E, novamente, vocês dirão, por acaso, eu digo, causalmente, só uma família de sobrenome Wicked. Facilitava muitíssimo a pesquisa. Imediatamente pegaram o endereço e foram de carro para esse endereço. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. A criança, gente, criança de 4 anos, nenhuma artista de Hollywood conseguiria fazer isso. Ela estava totalmente ansiosa, emocionada, porque ia ver novamente a sua antiga mãe. Então, quando iam para o endereço, passaram na frente de uma floricultura. E a criança disse: Dada, stop, stop, stop. Papai, freie, eu quero fazer um regalo, um presente para minha outra mãe. E ela pulou do carro, foi, e os pais por trás, e ela escolheu especificamente um ramo de flores azuis, muito lindos. Como já tinha um endereço, pagaram ao florista, e ele ia levar para lá, e continuaram o caminho. Quando chegaram a uma casa típica dessa região dos Estados Unidos, com um pequeno parque na frente, e uma construção de madeira, com uma porta principal, o que faria qualquer um que chegasse pela primeira vez? Ir e bater nessa porta. Essa criança pulou novamente ansiosa do carro, foi correndo, foi
pelo lado da casa e pelo lateral e bateu numa porta que depois foi demonstrado que era a porta que utilizava somente a família para entrar e sair da casa. Quando chegaram, abriu a porta uma velhinha e disse: o que vocês desejam? Eu sou Luiz Wilke. E tanto o professor Bernardini como os pais da menina tentaram explicar o que estava fazendo aí. E a menina, essa mulher idosa, disse: como se atreve a perturbar a memória do meu filho? Fechou a porta no rosto dele. Imagine, eu tinha viajado milhares de milhas para chegar até aqui. Conversaram sobre o que fazer, deram uma volta pelo povo e decidiram insistir. E quando voltaram, bateram novamente na porta e a mesma velhinha abriu, mas agora com o rosto cheio de lágrimas, disse: como souberam que eu adorava as violetas africanas? O último presente que eu recebi de meu filho falecido, John Wilke, foi um ramilhete dessas flores azuis que vocês trouxeram. E abriu a porta e entraram. E uma por uma, todas as informações fornecidas pela criança foram confirmadas pela velhinha. Efetivamente, ela era Louise Wilke, seu marido era Larry Wilke. Eles tinham tido um filho, John Wilke, casado com Sheila, que só ele chamava de Shirley. Tinha 2 filhos. Faleceu num acidente de moto, com a moto que emprestou seu tio, irmão do seu pai. Quando a velhinha recebeu a informação de que a criança tinha dito que ela queimou com azeite fervente, com muito pudor, levantou a saia e mostrou exatamente a cicatriz onde a criança tinha marcado. E uma coisa muito interessante, em contra da possibilidade da telepatia como hipótese explicativa da situação, quando o professor Bernardini constatou a veracidade de todos os dados fornecidos pela criança, por meio da senhora Louise Wilke, ele foi pela casa constatando a correspondência entre o desenho que fizera com as indicações da criança. E encontrou uma coisa muito estranha, porque tudo fechava, toda a casa era tal como a criança tinha dito, exceto uma área muito pequena. E ele disse: eu não consigo compreender. E falou com a velhinha e disse: ouça, a criança disse que a casa é assim. E todo concorda exceto essa área. Essa pequena parte não concorda. E a velhinha sorrindo disse: é lógico. Essa parte foi refacionada depois dele morrer. Ele não tem forma de saber que isso... Mas era assim mesmo como está no desenho. Gente, esse é um de 4.000 casos e a mais hoje, que no nosso critério e no critério dos cientistas não espíritas, é uma prova científica da realidade da reencarnação. E se a realidade da reencarnação é uma realidade cientificamente demonstrada, que é o que reencarna? A alma. Então é uma evidência de que a alma existe antes da vida, durante a vida e depois da vida. Aí temos uma síntese de tudo o que eu falei, onde destacamos o conteúdo emocional, o que diz a criança, os dados que ela está dando, quando fala da cicatriz na perna esquerda, e as confirmações. E uma confirmação muito interessante. Depois, o professor Bernardini fala com Louise Wilke e pede para ela trazer o álbum de fotos familiares. E com as informações dela, ele escolhe intencionalmente uma foto onde tínhamos um casal e 4 crianças, todas loiras, de raça ária, de olhos azuis. Quer dizer, ninguém que não conhecesse poderia diferenciar. E coloca na frente da criança, da criança Rony, e diz: quem que são? E sem hesitar um instante, a criança diz:
Esse era eu, John Wick, minha esposa, Sheila, nossos filhos, fulano, mengano, e esses dois eram vizinhos, amiguinhos dos nossos filhos, que costumavam vir para brincar com eles quase todos os dias. Caso resolvido. São mais de 4.000, com essas características. O segundo grande vulto nesse campo é o professor Dr. Ian Stevenson, que nasceu no ano de 1918 e desencarnou em 2007, e, como eu já disse, foi chefe do Departamento de Neuropsiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Qual foi o aporte fundamental dele? Além de incrementar quantitativamente, de maneira significativa, os casos de memória extracerebral. O aporte pioneiro que faz ele é o caso das birthmarks, das marcas de nascimento. Como ele, como bom americano, uma das virtudes dos americanos, a organização. Quando ele soube de todos os casos já pesquisados, mas os que ele acrescentou, ele fez um databank, um banco de dados, para poder trabalhar estatisticamente com essas informações. E aí ele descobriu uma coisa muito singular, significativa, que foi seu aporte fundamental como pioneiro. Um desses casos de memória extracerebral com marca de nascimento foi o famoso caso Nejati. O caso Nejati era uma criança que tinha nascido com duas marcas de nascimento. Uma aqui na massa, como se fosse quando vocês apertam com o dedo e está um pouquinho inchado e fica assim como uma pequena fóvea aqui. E no couro cabeludo, aqui na calota cranial, tinha uma marca desse tamanho, assim, um círculo. Quando a criança atingiu em torno dos 4 anos, começou a lembrar da vida anterior e disse: eu era o famoso empresário de uma cidade Médio Oriente, tal e tal, dono da empresa tal, dando dados fidedignos, com data específica, nome, sobrenome, nome da empresa, nome da cidade. E como o Dr. Ian Stevenson tinha os recursos, ele, com todos os dados, viajou para a cidade. E constatou nos jornais da época, que não tinha acontecido muito tempo atrás, as notícias, porque a criança contou, a própria criança Nejati contou, que a situação da sua morte foi a seguinte: ele tinha um sócio naquela empresa e um dia estava reunido com seu sócio e ele saiu para ir para sua casa e esqueceu alguma coisa. E quando voltou, encontrou seu sócio roubando a empresa que era dos dois. E quando ele descobriu, e o sócio descobriu o que ele descobriu, pegou a arma e atirou e matou ele. O interessante é que o Dr. Ian Stevenson conseguiu atingir aos arquivos criminalísticos da medicina forense, onde estavam todos os dados daquele caso. E temos naquela outra palestra, Memória Extracerebral e Reencarnação, a foto, onde vocês podem ver a foto do cadáver, com orifício de entrada, orifício de saída, correspondente exatamente com as duas marcas de nascimento que apresenta a criança Nejati. O Dr. Ian Stevenson, cruzando dados, chegou à conclusão de que duas condições eram imprescindíveis para os casos de memória extracerebral com marca de nascimento. Primeiro, a causa da última desencarnação tinha que ser uma causa de morte violenta. Porque a morte violenta era a que produzia a aparição da marca de nascimento. E a segunda condição é que o tempo entre essa desencarnação e essa nova reencarnação nunca foi maior do que 2 anos. Conclusões do Dr. Ian Stevenson. E até aí,
descritivamente, mas nós espíritas sabemos como é que isso acontece. Como conta claramente André Luiz, na sua obra maravilhosa, quando o espírito está a reencarnar, sofre um processo muito singular no seu perispírito, dependendo do seu nível evolutivo. Até, se é elevado, ele pode acompanhar ele mesmo o processo da reencarnação, mas na maioria dos casos são acompanhados por os mestres da reencarnação. O espírito começa a entrar em um estado de tontura. O perispírito começa um processo de miniaturização. Você faz um pontinho condensado fortemente. Esse pontinho tira um fio fluídico que vai escolher o espermatozoide entre 90 a 120 milhões de espermatozoides, aquele que contém a carga genética mais adequada para a planificação dessa reencarnação. Promove uma energia extra ao espermatozoide que ganha os outros 120 milhões. Chega antes para o óvulo, fecunda e começa o processo da mórula, da gástrula, da embriogênese, da organogênese e da fetogênese. E o perispírito, que é o modelo organizador biológico, vai colocando as células com as características próprias das suas marcas. Porque a morte violenta não só lesa o corpo físico, mas lesa também os tecidos sutis do perispírito. Ideoplasticamente, gerando orifício de entrada, orifício de saída, marcas do nascimento da criança errada. Não é maravilhoso? A doutrina espírita permitindo uma compreensão muito além dos atos descritivos fenomenológicos que a ciência já descobriu, mas que a doutrina trouxe. Assim ainda falta para a ciência explicar por que isso acontece. É a questão de dizer, para a ciência geral, mas a ciência espírita não é maravilhosa? Isso eu acho fantástico. Claro. Por exemplo, então, se a lesão, a morte violenta, uma morte da bomba de Hiroshima, pode ter lesado esse perispírito fatalmente, não, mas gravemente? Sem dúvida, sem dúvida. Deve ser não só uma lesão massiva, uma lesão massiva. Nesse caso, uma coisa interessante, gente, que quanto é amorosa, quanto é atenciosa com todos nós a providência. Os espíritos contam que muitas vezes, eu já utilizei terapeuticamente isso, muitas pais que foram consultando, muito afligidas porque tiveram um aborto espontâneo. E acreditando que o aborto espontâneo foi um castigo de Deus, que foi uma coisa sem sentido, foi um sofrimento que não serviu para nada. E, vamos dizer assim, produzindo um distanciamento da pessoa com Deus. Os espíritos contam que muitos dos espíritos lesados perispiritualmente, principalmente os espíritos abortados, a providência de Deus permite que façam um processo de fecundação, de mórula, de gástrula, de embriogênese, de organogênese, de fetogênese, quase sempre até o 3º mês, porque essa passagem permite a restituição, por meio da biologia corporal, da fisiologia energética perispiritual. Foi maravilhoso, gente. Deus não desperdice uma menstruação, gente. Não existe nada que não tenha um sentido. E o sentido é caridoso mesmo. Eu acho fantástico. Eu não sei. Cada dia eu me apaixono mais por essas pesquisas que demonstram a maravilhosa providência atuando na vida de cada um de todos nós, mesmo quando não saibamos que é assim. Mas o amor não pede licença. O amor atua, o amor age. E age continuamente, está presente, com o nosso consentimento ou sem nosso consentimento, para organizar e melhorar as nossas vidas. O livro principal
de esse pesquisador é 20 casos sugestivos de reencarnação. Um dos livros principais de difusão massiva, porque na verdade nós já ganhamos por uma amiga que mora na Atlanta, nos Estados Unidos, as obras completas, são 4 tomos assim, de todas as pesquisas do Dr. Jan Stevens. Mas esse livro é de leitura popular e muito significativo, muito interessante. E finalmente, o nosso amado, respeitado e no meu coração homenageado engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que nasceu no ano de 1913 e desencarnou no ano de 2003, e como eu já disse, foi o fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica, autor de muitos livros, entre eles Reencarnação no Brasil, onde ele faz uma síntese de 8 casos, os mais significativos, por ele pesquisado, como eu já disse, foram 75, todos aqui no Brasil. Um deles, o mais conhecido, o caso de Jacira Ronaldo, que tem um montão de detalhes interessantes que não temos tempo hoje de falar, mas eu gostaria de dizer que esse homem desenvolveu, meu Deus, não vou dizer nada, porque não. Em que momento aconteceu tudo isso? Não. Eu vou dizer simplesmente que isso, só para que você saiba. No campo da terapia de vidas passadas, esses são os representantes mais importantes do mundo. A doutora Bárbara Ivanova, da Rússia, Morris Nedelton, Fiore Kerenwamash e Brian Weiss, dos Estados Unidos. A doutora Maria Júlia Prieto Pérez, no Brasil. Patrick Duran, na França. Dan Levsin, na Alemanha, autor do livro A Enfermidade como Caminho. No nosso país, quem está trabalhando mais nesse campo é o doutor José Luiz Cabuli, amigo nosso, que foi companheiro de formação, porque a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, eu quero destacar isso, ela foi quem trouxe a técnica da Europa e dos Estados Unidos para a América Latina e desenvolveu uma técnica conhecida como técnica Prieto Pérez, ou técnica mixta, porque ela formou-se com diferentes personalidades dos Estados Unidos, como o Dr. Morris Nedelton e a doutora Edith Fiore, e como Patrick Duran na Alemanha, e Dan Levsin na França, e Dan Levsin na Alemanha. E uma coisa interessante, vocês sabem onde se encontra a instituição mais grande e importante do mundo no trabalho da terapia de vidas passadas? Sim, onde? Já é muito. É São Paulo, exatamente. E foi fundado pela doutora Maria Júlia Prieto Pérez. É o INTRVP, Instituto Nacional de Terapia Regressiva Vivências Passadas, que hoje praticamente está liderado pelos filhos do matrimônio, do casal Prieto Pérez, que é Ney Prieto Pérez e a doutora Maria Júlia. E um dos seus filhos, o doutor Júlio Prieto Pérez, fez pesquisa já em parceria com universidades dos Estados Unidos, principalmente Andrew Newberg e Eugene Daquil, com bolsas recebidas por Portugal, pela Fundação Bial. A Fundação Bial colocou muito dinheiro para eles comprarem um aparelho muito significativo, ressonador e tomografia por emissão de positrões, que permite ver no cérebro quais áreas se ativam dependendo da função. Já foi demonstrado que só nas práticas espirituais e mediúnicas ativas áreas do cérebro chamadas tradicionalmente na neurociência como áreas mudas ou áreas cegas, quer dizer, ninguém sabia para que estavam, principalmente área frontal e área temporal. Gente, parece ficção, mas não é. Hoje, no campo da neurociência, fala-se da neuroteologia. Quer dizer, estuda-se só as áreas vinculadas às práticas espirituais e religiosas. Queria dizer alguma coisa? Sim. O Jorge disse, não, sabe que os espíritos são inteligentes.
E aquele primeiro caso, porque o espírito da criança, do jovem que morreu, não reconheceu a casa que estava reformada, essa parte reformada. Porque essa parte foi reformada depois de que ele desencarnou. Sim, mas o desencarnado não tem consciência do que está acontecendo? Não necessariamente. Não. Nesse caso, eu acho que providencialmente foi assim. Porque permite descartar como hipótese da telepatia. Se ele tivesse captado telepaticamente isso, então teria que ter a versão atual. Mas tinha a versão velha. Gente, pode ver o fiscal. Falando do Instituto Pietro do Brasil. Mas eu quero dizer que é impossível que eu diga tudo que tinha para dizer. Mesmo que fez uma Foi na primeira. Eu estou na primeira. Foi bem assim. O que vocês preferem? Preferem fazer perguntas? Preferem que eu... Não, vai. Continua. Então, transcomunicação mediúnica, eu não vou falar nada. Vou dar para vocês sabem tudo. Ou dos casos pessoais. Fala por isso mesmo. Os casos pessoais. Isso, caso de instrumento. Isso. Isso vocês sabem menos, né? Então, eu quero dizer uma coisa interessante aqui na transcomunicação instrumental, que começou com fita magnetofônica. Se lembra dos cassetes, né, que são tão novos quanto eu? Bom, a primeira gravação foi feita com fita magnetofônica, com cassete. E foi acidentalmente, como eu já falei. Quer dizer, acidentalmente. Para o homem foi acidentalmente, não foi acidentalmente para o espírito. E foi evoluindo. Depois conseguiu-se por rádio. Depois, aqui não está, mas um engenheiro dos Estados Unidos, George Meek, criou um aparelho, parece, esse já nem ficção, parece brincadeira. Um walkie-talkie com além. Você podia falar e o espírito contestava. Câmbio, troca. Não, eu chamei assim. Eu batizei com o walkie-talkie do além. Na verdade, o nome que aquele engenheiro colocou é Spiritcom. Spiritcom. É comunicação com os espíritos. E foi evoluindo até eu ter imagens na TV, ligações pelo telefone e finalmente pela utilização do computador. Mas olha que interessante essa história. Esse homem, Thomas Alva Edison, na década de 20, vocês sabem que foi Thomas Alva Edison, o maior inventor com patentes de invenção do mundo, em torno de 1.700, 1.800 invenções. O maior inventor que a história conheceu até agora. Na década de 20, é uma coisa muito engraçada e muito interessante e significativa. Ele tentou criar um aparelho que permitisse a comunicação com o mundo espiritual. Não conseguiu, desencarnou, mas lembre disso, vamos dizer uma coisa depois. Esse homem, Frederick Jurgenson, é considerado um pioneiro da transcomunicação instrumental. Porque naquela data, de 12 de junho de 1959, ele trabalhava gravando os sons da natureza e ambientando os documentários. E ele procurou uma área fora de Estocolmo, na campinha de Estocolmo, e assegurou-se que não tinha ninguém morando por aí, vivendo por aí, passando por aí, ninguém humano. Porque ele queria gravar o canto dos passarinhos. E deixou o gravador. Deixou funcionando, e outro dia veio, procurou o gravador e começou a ouvir o canto dos passarinhos. E entre o canto dos passarinhos, vozes humanas. O que aconteceu aqui? Alguém passou. Estragou. Vou voltar a tentar. E ao outro dia, não só vozes humanas, mas vozes humanas falando para ele. Friedrich, estou tentando me comunicar com você. Meu Deus. E a voz começou a dar dados de que era um físico alemão, com dados certinhos, que ele verificou que aquele físico alemão tinha vivido efetivamente e que estava tentando comunicar-se com ele por meio da fita magnetofônica e conseguiu. E por vários anos, até o ano de 1964,
ele reuniu 7.000 gravações de espíritos em fita magnetofônica e publicou Vozes do Universo. E para aqueles que dizem que a igreja, a católica apostólica romana, é contra a comunicação com o mundo espiritual, ouça esse dado aí. Por todos os serviços prestados ao Vaticano, apesar de Jürgenson não ser católico porque ele era protestante, o Papa Paulo VI pessoalmente o condecorou em 1969 com a cruz de comandante da Ordem de Santo Gregório Magno. Porque a igreja também, seu postulado é que a vida continua depois da morte. E esse homem demonstrou que a vida continua depois da morte. Então, não sendo católico, ele recebeu uma distinção da igreja católica pessoalmente do Papa. Gente... E como se isso fosse pouco, eu quero contar para vocês que João Paulo II, aquele Papa Karol Wojtyła, muito querido por todos nós, no mundo todo, polaco, quando ele soube das pesquisas que iniciaram-se com Jürgenson, mas foram para frente com outros pesquisadores, encarregou a um padre católico apostólico romano francês, o padre François Blum, muito culto, falava mais de 9 idiomas, tinha 7 doutorados, que pesquisasse para ver se essas informações eram verdadeiras. Ele pesquisou, ele confirmou, e além de confirmar a veracidade das informações, transformou-se em um dos principais pesquisadores da transcomunicação instrumental do mundo. Católico apostólico romano. Encarregado pelo Papa João Paulo II. E ele tem um livro que chama-se, vocês conseguem em espanhol, conseguem em português, eu acho que conseguem em inglês, que chama-se Os Mortos Nos Falam. E mais ou menos disse uma coisa assim na contracapa. Se nós ouvíssemos os conselhos que têm a nos dar aqueles que nos precederam no retorno ao mundo espiritual, dispensaríamos muitos dos sofrimentos que caracterizam as nossas existências. O valor da comunicação do mundo espiritual. Para quê? Para consolar e para evitar, para prever situações que trazem sofrimento para o homem. Gente, esse campo é fantástico. Como é aqui, aí que temos que concluir? Sim. Agora é um intervalo. É um intervalo de 40 minutos. Não, vai tomar água. Nós chamamos de intervalo agora. Para tocar, eu tenho mais rápido. E os casos pessoais, sabe? Só para vamos fazer uma coisa. Eu vou mencionar somente algumas coisas. Sim. Para que você saiba quais, pelo menos, são as linhas mais importantes que fizeram. E se quiserem perguntar alguma coisa, e se eu puder responder, com muito prazer. Vai ser um tempo muito exíguo para a apresentação. Esse engenheiro é George Miller, e esse é o Spiricom. Aquele que eu disse, ele viajou pelas principais capitais do mundo, levando o Spiricom e fazendo provas com quem quiser. Quer falar com a lei? Pode falar aqui com o Spiricom. Uma coisa interessante, o matrimônio Hans Filbert, esse desenvolveu uma metodologia muito interessante, muito mais fiel, que permitiu o fenômeno chamado Electronic Voice Phenomenon, fenômeno de voz eletrônica, que tinha uma fidelidade maior que os métodos tradicionais. E esse homem, Klaus Schreiber, um alemão, conseguiu as primeiras imagens na TV e publicou um trabalho chamado Imagens dos Mundos dos Mortos. E nesse trabalho, ele apresenta muitas das imagens, é muito engraçado, porque a maioria das imagens eram de familiares dele. Então, ele coloca a foto e a imagem que apareceu na televisão, muito semelhante. Inclusive, tem uma foto muito interessante, aqueles que são velhinhos, como eu, lembrarão Romy Schneider, a famosa atriz alemã que foi noiva de Alain Delon. Tem uma imagem de Romy Schneider do Alain, tão bela quanto era aqui. Sabino, você ouviu falar daquele baiano que também faz as imagens gravadas em TV?
Não, isso é outra coisa. Ah, não, entendeu? É. Ah, não vi. Pensei que ele falava da psicopictografia. Não. Não. Tem uma palestra muito famosa dele, que ele também fala dessas gravações que ele faz em laboratório. Sim, aqui, que eu saiba, aqui não. Lá, no Brasil, perdão, no Brasil, a principal pesquisadora dessa área é Sônia Rinaldi. Você conhece? Conheço, já dormi na minha casa e fizemos experiência em transcomunicação. Exatamente. Nosso muito Sim, Sônia foi para o nosso país, na Argentina, e ela convidou-nos a ser representantes dessa área de pesquisa no nosso país, quando eu morava em Buenos Aires, mas nós tínhamos tanta coisa que não podíamos, não tínhamos condições para aceitar. Mas estivemos com ela também. Clóvis Nunes. Ah, sim, é também um pesquisador. Ah, e outro grande pesquisador na área da transcomunicação foi o próprio Hernani Guimarães Andrade. Ele tem obras no trabalho da transcomunicação muito interessante, e ele é brasileiro. E é muito interessante o que ele pesquisou. E eu queria mostrar uma coisa que eu achei interessante. Me faça a lista de chamada, por favor, de presença. Isso eu queria dizer. O físico, lembra que eu disse que na década de 20, Thomas Alva Edison quis criar um aparelho que permitisse a comunicação com o mundo espiritual, e ele não conseguiu. Mas depois, no mundo espiritual, ele continuou tentando. E olha que interessante o que aconteceu. Ele, por meio de um médium, quer dizer, por meio de um médium físico, transcomunicação mediúnica, conseguiu dar instruções para melhorar condições da transcomunicação instrumental e permitiu as primeiras imagens da TV. Quer dizer, mediunidade humana, na qual participou um espírito que estava interessado na área da comunicação instrumental, mas agora no mundo espiritual, dando indicações para melhorar as condições e conseguir as comunicações instrumentais, mas além das que já tinham encontrado. É uma coisa de doidos, né? Não para. Continua lá, melhor aí, cara, que agora eu sei como é que faz. Sabe, a experiência de Scole na Escócia é mais recente, né? Aquela Afterlife, o experimento da família Scole na Escócia, onde mostra transcomunicação lá na Itália, com um rapaz chamado Marcelo, que ele tira as válvulas do rádio e que ele continua comunicando, porque eles falaram que era interferência de antena. Exatamente. Gente, Ele tirou. eu quero contar isso para vocês, para que saibam, porque tem muito para dizer, muito para mostrar, porque essa palestra, essa que estamos dando agora, que estamos dando a metade, que é desse científica da vida após a morte, ela abre-se em outras palestras que vão ampliando cada um dos conteúdos. Por exemplo, reencarnação e memória extracerebral é só para explicar muito mais detalhadamente a primeira linha. Tem outra, transcomunicação mediúnica instrumental, especificamente para ampliar tudo isso. E aí tem um monte de curas, padres, católicos, apostólicos, romanos, especialmente italianos, trabalhando na pesquisa desse campo. Tem outra sobre experiências fora do corpo e experiências de quase morte também, onde aí tem um monte de casos, de situações que infelizmente não temos tempo de contar. Essa tem no YouTube. Mas eu Bater quero... live. Esse homem, Michael Simon, é um dos maiores cardiologistas do mundo, americano. Ele foi quem fez as primeiras pesquisas mais sérias sobre experiências de quase morte. É um caso impressionante. Me deixe me conte, mesmo que eu... O Dr. Michael Simon, ele era
protestante e concorria à sua igreja mais por costume que por convicção. E quando uma trabalhadora social que concorria à igreja trouxe o livro de Vida Depois da Vida, de Jaime Moody Jr., esse personagem que eu mostrei, esse aqui, que eu conheci pessoalmente lá em Buenos Aires, quando fui fazer um seminário, no intervalo, ela contou e dizia que então é possível demonstrar que a verdade, a morte não é o final da série. E o Dr. Mike Simon ficava assim um tanto desconfiado, descrente. Na verdade, ele estava no final da igreja. E, gente, ele dirigia e dirige um dos principais hospitais cardiológicos do mundo. Então, ela disse: doutor, você é melhor que ninguém, tem a oportunidade de verificar, porque ele, claro, monte de paros cardiorrespiratórios, que nos 50% dos casos das mortes clínicas implicam experiências de quase morte. Nem todas, aproximadamente a metade, 48% na verdade. E disse, você poderia, era um sábado, disse, poderia na segunda incluir na avaliação que você faz para seus pacientes uma pergunta ao final da avaliação, uma pergunta simples. Se a pessoa sentiu, viu, percebeu alguma coisa quando estava parada cardiorrespiratório, e ele com dúvidas aceitou, mas como era honrado, fez. E na segunda, foi para o hospital, e o primeiro paciente que ele tinha para avaliar era uma mulher de idade média, uns 40 e poucos, 50 anos, de raça negra, que tinha tido, ouçam bem, 10 paradas cardiorrespiratórias atendidas por ele. Então ele pensava, eu conheço essa mulher com a palma da minha mão, que de novo vai me dizer? E ele mesmo conta no livro maravilhoso, os que voltaram do além, que ele estava com a paciente, faz a avaliação, tomou o pulso, a pressão arterial, fez as perguntas de rotina e finalmente chegou a hora. E ele disse, a senhora, em alguma das oportunidades que esteve em parada cardiorrespiratória, viu alguma coisa, sentiu alguma coisa? E disse que você fez um silêncio daqueles silêncios pesados. A mulher olhou para ele firmemente e disse, se o senhor garante que não vai me jogar no loqueiro, eu conto. E o Dr. Mike Simon disse, se uma cobra tinha mordido no meu pé, eu não pulava como pulei do meu escritório, mas não acreditava. E aí ele começou a contar um relatório de uma experiência quase morte completa. Então ele encontrou isso uma coisa séria. Eu não acreditava, mas parece que existe. Começou a pesquisa científica no campo dessa experiência quase morte impressionante. E depois, outro campo fantástico, que também dá para uma palestra, são as experiências fora do corpo, que descobriu um engenheiro em som americano, Robert Amon Roy, autor de um livro, Viagens Fora do Corpo, que ele teve uma experiência muito singular, porque ele sentia repetidamente que pouco antes de dormir, às vezes, ele tinha sonhos um tanto estranhos. Porque pouco antes de dormir, ele sentia uma espécie de sono interno, depois do qual ele tinha esses sonhos estranhos. Mas um dia, um desses sonhos estranhos foi demais. Porque ele deitou, sentiu aquela coisa, dormiu. E no sonho, ele sentiu que saía do seu corpo, que saía do seu quarto, que saía da sua casa, que ia flutuando pela acera do seu quarteirão, e que ao chegar na esquina do quarteirão, no canto do quarteirão, ele viu no sonho o batimento de 2 carros. E tinha um relógio público
E o batimento, ele viu certinho tudo, a cor dos carros, o número da chapa e o relógio marcando as 3 da manhã. Tudo bem. Ele acordou de manhã, saiu para ir trabalhar, e quando saiu, estavam os 2 carros do sonho, perguntou quando que tinha batido, exatamente às 3 da manhã, viu a chapa, viu a cor, e ele pensou, gente, esse sonho é um sonho muito especial, porque corresponde-se com a realidade. E ele tinha um amigo, tanto doido como eu, porque era psiquiatra, seu amigo, e foi consultar. E o amigo disse para ele, ouça, Robert, uma de 2. Ou você pega férias, ou você começa a tomar essa gotinha que eu vou dar para você. Ele nunca mais falou para ser um amigo dessa situação. Mas com o tempo, ele desenvolveu um trabalho, como lembremos, ele era engenheiro em som. E quando aposentou-se, foi para o interior da Virgínia e criou um laboratório de viagens fora do corpo, com diferenças de hertz entre o ouvido esquerdo e direito de 4 hertz. Ele conseguia aquele som que ele percebia justo antes de sair fora do corpo. E começou a fazer provas numa área onde ele fez uma cabine com colchões de água, com música suave, com luzes leves, e as pessoas podiam ir aí. Ouça que interessante. Um dia eu dei uma palestra disso nos Estados Unidos, e uma mulher que estava em cadeira de rodas, assistindo a palestra, uma americana, depois ela acrescentou que ela tinha estado aí e feito a viagem. Ela foi uma americana e contou a sua experiência de sua viagem fora do corpo. Uma das voluntárias que quis fazer essa experiência foi a doutora, que é considerada criadora da nova tanatologia, a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Então, para concluir, gente, eu quero compartilhar com vocês isso. Porque eu estou falando as cabeças, as inteligências, mas eu falo aí porque não tenho condições para falar ao coração. Eu quisesse, com muita vontade, chegar aos seus corações. Então, para tentar isso, eu quero compartilhar com vocês um fragmento de uma palestra que fez um contemporâneo nosso, comprovinciano, o Dr. Joaquim Victor Gonçalves, quando ele fundou uma das universidades do nosso país, e que eu achei maravilhoso, porque esse homem, no meu critério, um adiantado. Ele era advogado, político, legislador, místico, dramaturgo, músico. E olha que lindo aquele extrato da sua palestra que foi publicado como lição de otimismo, que disse assim: agora você vê que eu não sou um pessimista, nem desencantado, nem vencido ou amargurado por derrota nenhuma. E mesmo se assim fosse, a derrota apenas teria me feito mais forte, mais otimista, mais idealista. Porque os únicos derrotados deste mundo são aqueles que não acreditam em nada, aqueles que não têm um ideal, aqueles que não veem nos seus caminhos mais do que suas casas ou negócios, e se desesperam e renegam a si mesmos, a sua pátria e a seu Deus, se o tem, sempre que saia mal algum cálculo financeiro ou político da matemática do seu egoísmo. Trabalho vai ter o inimigo para desalojar-me do campo de batalha. O território da minha estratégia é infinito, e posso cansar, desconcertar, desarmar e aniquilar o adversário, obrigando-o a percorrer distâncias imensuráveis, a combater sem comer nem beber, sem tomar fôlego a vida inteira. E quando a terra se acabar, a cavalgar pelos ares em cavalos alados, se quiser seguir-me pelos campos da imaginação e do sonho. E depois, o inimigo não pode renovar sua gente, pela força ou pelo interesse, que não resiste muito tempo. E então, ou fica sozinho, ou se passa para o amor. E é minha conquista, e se rende com armas e fundos ao meu exército invisível, é invencível. Joaquim Victor Gonçalves, e queria compartilhar com você uma flor da minha terra, dos cactos da minha terra. Muito obrigado pela sua atenção.